Olá pessoal, tudo bem? Faz dias que eu estou querendo fazer esse vídeo para vocês. Vocês vão entender direitinho por quê. Eu vou falar sobre Domingos Fernandes Calabar. Vou chamar só a partir de agora de Calabar. Calabar ele nasceu em 1609 e morreu em 1635. Ele morreu com 26 anos de idade. Já com essa idade, ele era comerciante e também contrabandista, segundo a história, tá? Eu vou dar só um contexto para vocês, tá? Um contexto histórico. Não vou entrar em detalhes, tá? Não vou entrar muito em datas, etc, tá bom? Mas eu quero que vocês escutem essa história e façam uma relação do que está acontecendo ou o que aconteceu no Brasil nesses últimos 30, 60 dias. Então o Calabar, ele nasceu no Brasil, nasceu na capitania de Pernambuco, brasileirão mesmo. Mas ele apoiava os portugueses, certo? Ele ajudava os portugueses. Em 1580, um pouquinho antes, a Espanha dominou Portugal. Só que antes disso acontecer, Portugal tinha uma relação comercial muito boa com a Holanda. E também um tratado lá de não agressão, etc. Enfim, eles eram colegas, Portugal e Holanda. E com o domínio espanhol sobre o português, o que fez a Holanda? Bom, eu não tenho mais compromisso nenhum com Portugal. E invadiu o Brasil. Em 1624, depois eles foram expulsos em 1625, e o ponto que eu quero chegar agora, em 1630, os holandeses chegaram e invadiram novamente o Brasil. Nesse meio tempo, Calabar, ele, como eu falei, apoiava os portugueses. Ele ajudava os portugueses, inclusive contra os holandeses. Mas a Holanda chegou muito forte no Brasil em 1630. E o que Calabar fez em 1632, tá? Em 1632, Calabar procura os holandeses e fala, ó, eu vou ajudar vocês contra os portugueses. Puxa, olha só. Calabar brasileiro, aliado dos portugueses, ajudava os portugueses. Os portugueses, aqui no Brasil, mostrava todos os planos para Calabar. O Calabar sabia da movimentação portuguesa contra os holandeses, sabia de tudo. Porque, apesar de ser um rapaz jovem, ele era um rapaz inteligente, esperto, comerciante, conhecia os meandros do Brasil, enfim. Mas ele se bandeou em 1632 para o lado dos holandeses. E os holandeses o recebeu de braços abertos. Vem cá, rapaz, vem cá, chega aqui. E Calabar se tornou um aliado dos holandeses. Agora, vê bem, o cara sabia tudo sobre os portugueses aqui no Brasil. E começou a passar informação. E foi fatal isso. O que aconteceu? A Holanda em cima do Brasil. E dominou o Brasil, toda aquela região lá em cima do Nordeste, dominou tudo aquilo lá. Inclusive, tinha até o forte dos Três Reis Magos, lá no Rio Grande do Norte, chegou até a tomar o forte. Os holandeses chegaram e estavam em cima. Bom, e os portugueses sabiam que Calabar era um traidor. Sabiam o que Calabar estava fazendo. E os portugueses só recuando, só recuando, só recuando. Até que chegou um momento, 1635. Os portugueses, eles estão de cara com quem? Com o Calabar. E o capturam. Capturam Calabar e mais uns 80, 100 holandeses que estavam junto com ele. Porque o Calabar estava vivendo aqui no Brasil sob a proteção dos holandeses. Mas Portugal chegou lá e pegou Calabar. Pegou o traidor, o que ele fez? Eles queriam enforcar, mas não tinha como fazer uma forca. Aquela forca tradicional que a gente conhece, que a gente vê aí
Não tinha como fazer uma forca naquele momento. Então ele foi garroteado. O que é isso? Ele encostava o Calabar numa estaca, coloca uma corda no pescoço, atrás da estaca um graveto, não, né? Um pau, né? E vai torcendo lá a corda e enforca o sujeito. Então os portugueses fizeram isso aí com o Calabar. Depois esquartejaram, como exemplo. Agora, Calabar, ele conhecia tudo em relação aos portugueses aqui no Brasil, naquela região, e em relação à Holanda. Como muitas pessoas, eu não posso falar, não quero falar, tá? Mas vocês sabem o que eu quero dizer, né? Muitas pessoas que estavam do lado do presidente, que conheciam os caminhos, que conheciam tudo, se bandearam para o outro lado. Deixaram o presidente sozinho. São traidores. Como Calabar, um traidor. Se terão o mesmo fim? Certamente não. Mas fica aí a lição de que existem traidores. Traidores da pátria. Como Calabar. No caso lá, a pátria dele, a nação onde ele nasceu, Brasil, mas sob domínio português. Então ele deveria, então, como o fez, ajudou os portugueses, mas utilizou-se dessas informações para vender para o inimigo. E não se sabe exatamente por que ele fez isso, se foi para ganhar mais dinheiro, prestígio, ou se ele achou que a Holanda ia dominar definitivamente todo o Brasil, e então ele teria então tentado se prevenir. A gente não sabe, mas o fato é que ele traiu os portugueses, traiu o Brasil. E qualquer semelhança não é mera coincidência. Se gostou do conteúdo, compartilha, se inscreva, um abraço e até mais.